Bom, então aqui agora eu vou sugerir que vocês façam uma planilha de vocês, né? Vejam que agora a gente já está finalizando, né? Eu dei uma ousadinha a mais aqui na planilha. É o mesmo esquema das outras, assim. Eu acho interessante fazer algumas coisas aqui de diferente, bem poucas coisas, mas que eu acho muito úteis assim para vocês fazerem na planilha de vocês, tá? Que é o seguinte, ó. Na real, de novidade que tem nessa planilha. O que eu vou dizer que tem de novidade? Tem uma novidadezinha que eu resolvi colocar, que é a gente já meio que prever a estequiometria. Prever não. A gente já digitar no Excel a estequiometria da reação, por causa que isso aqui é uma coisa que vai mudar muito, assim. Eu até escolhi como exemplo essa do sério com ferro, que é uma estequiometria 1:1, porque eu já vi que o troço já é... Já gastei saliva explicando tudo e não tinha problema com estequiometria também, tá? Mas muitas das reações não vão ser estequiometria 1:1. Então eu acho que é bem interessante se a gente, porque qual que é a ideia de fazer planilha, né? É para que a gente possa usar ela depois. Então, se tu faz uma planilha já só pensando em estequiometria 1:1, e aqui no caso, quando não for estequiometria 1:1, já vai dar todo um trabalho para adaptar a planilha, sabe? Então eu acho que é interessante a gente já fazer uma planilha que seja versátil nesse sentido, onde a gente vai lá e prever a estequiometria. E outra coisa que também vai influenciar direto nos cálculos é que lá na equação de Nernst tem aquele nzinho, lembram? Tem aquela constante, ó, é o R, que é a constante dos gases, né? O R, se não me engano, vezes o T, que é a temperatura em Kelvin, dividido pelo F. Só que o R, T e o F gera aquele valor, o 0,0591, se não me engano, né? E esse valor lá que aparecia toda hora na equação de Nernst, ele é dividido por N. O que que é N? N é o número de elétrons envolvido na reação de oxidação ou de redução. E isso também vai variar muito nas volumetrias. Tem hora que o átomo se oxida e ganha 2 elétrons, ganha 7, ganha 5. Então isso é uma coisa que muda toda hora nas reações de oxirredução. Então eu acho interessante a gente construir uma planilha já meio prevendo essas possíveis alterações, né? Que não vai ser sempre um elétron com um. Isso aí é bem difícil, assim, né? Então, essa novidadezinha, vocês podem ver que eu botei aqui, ó, um elétron, um elétron. Mas então tá. Eu só estou dizendo aqui o diferencial da minha planilha, mas é claro que o que eu vou fazer? Nós vamos gastar o tempo que precisar aí, né? Levar o tempo que precisar, melhor dizendo. E eu vou explicar, eu só não vou fazer, vocês já perceberam que fazer, eu só fiz planilha lá na volumetria de precipitação. Lá eu fiz, eu peguei em branco um Excel e comecei a fazer. Só que, claro, vocês viram que deu um tempinho, né? Aqui então eu não estou fazendo, mas eu estou dizendo como é que faz, tá? Então vamos lá, vamos parte por parte aqui, desde o começo. Não sei se está muito pequeno. Vou aumentar um pouco, será? Já, né? Desse tamanho aqui acho que está bom, tá? Então aqui no início eu fiz um resumo, né, de que titulação que nós estamos falando, né? Então é uma titulação de 100 ml do ferro 2+, 0,05, com uma solução padrão de sério 4+, 0,1 molar. Aqui a detecção do ponto final foi usando potenciometria, né? E a gente usou um eletrodo inerte, que era o eletrodo de trabalho, que é um eletrodo de platina. Então esse PT aqui quer dizer o átomo platina. Ele é um eletrodinho metálico. E o eletrodo de referência é um eletrodo de mercúrio, cloreto de mercúrio, que tem esse nome aqui, eletrodo de calomelano saturado, chamado ECS, tá? Bom, nessa coluna aqui eu coloquei as informações que a gente precisa para resolver o exercício, né? Primeira coisa, qual é o potencial padrão do eletrodo de referência, o eletrodo de mercúrio, esse aqui. Então o potencial dele, que no caso na minha célula eletroquímica aqui, ele é o ânodo, né? Então, o potencial padrão desse eletrodo é 0,241. Então, isso aqui é uma informação que é dada no enunciado do exercício, né? Tá? Bom, a outra coisa que é uma informação importante para nós é sobre o analito. Tá? E aqui é bom, eu gosto de detalhar bem as coisas, assim, para não se atrapalhar, porque eu sei que esse assunto oxirredução, ele é assim, ó, ele é um prato cheio para o cara se atrapalhar. Tá? Então, quanto mais informação tu coloca para ti, melhor é. Então, assim, ó, vamos pensar. Eu escrevi aqui embaixo o potencial de redução, tá? Por que que é o potencial de redução? Porque esse E0, E bolinha, ele lá nos livros, ele está sempre escrito o átomo se reduzindo, ou seja, o elemento químico, né, recebendo o elétron e se reduzindo.
Então, sempre esse potencial E bolinha é um potencial de redução. E isso aconteceu perante o hidrogênio, certo? Aqui eu vou fazer uma mínima, bem mínima, porque eu não vou virar uma aula de quali aqui. Mas vamos lembrar uma coisa. Esses potenciais de redução, o E bolinha, eles lembrem que eles foram feitos quando se pegou esse átomo aqui e comparou ele com o hidrogênio. E aí a gente considerou que o potencial do hidrogênio, a gente, ser humaninho, atribuiu que o hidrogênio fizer, a gente vai dizer que é zero. E aí, quando a gente viu o ferro reagir com o hidrogênio, a gente percebeu que o ferro recebe elétron do hidrogênio. Então, esse ferro aqui, para ele virar ferro 3, né, ele se reduzir, o potencial de redução do ferro tinha um valor positivo, certo? Então, quer dizer que ele tem a tendência, digamos assim, né? Porque era o potencial de redução, certo? Então, deixa eu achar aqui. Está aqui ó. O ferro 2+, ganhando elétron para virar ferro 2, sabe? Então, aqui, por isso que eu quis deixar bem claro aqui, ó. O ferro 3+, virando ferro 2+, é esse fenômeno aqui acontecendo, tá? Porque é isso que vai acontecer no eletrodo. O potencial padrão de isso acontecer é 0,767, tá? Beleza? Só que aqui não adianta, é difícil. Não adianta, eu tenho que voltar lá na quali, não tem como. Eu vou dizer aqui, se vocês acharem que é muito difícil, voltem lá na quali, eu sempre digo isso, mas vamos lá. Se vocês lembrarem lá da quali, vocês vão ver que existe uma coisa chamada série eletroquímica, que só é uma coisa qualitativa, assim, que tem um átomo de hidrogênio mais ou menos pelo meio, tem uns átomos para a esquerda, uns para a direita. Aí eu já ensinei isso, que os átomos que estão para a esquerda têm a tendência a se oxidar em relação ao hidrogênio, e os átomos que estão à direita têm a tendência a se reduzir em relação ao hidrogênio. Beleza. E aí lá, quando se constrói esses potenciais padrão aqui de redução, sempre se coloca aqueles elementos junto com o hidrogênio, tá? E no caso o ferro, assim, né, o átomo ferro, não o ferro 3 nem ferro 2, o átomo ferro, tipo tabela periódica. Se tu colocar ferro com hidrogênio, o ferro vai ter a tendência de se oxidar. E o hidrogênio vai ter a tendência de se reduzir, tá? Então, se o ferro tem tendência de se oxidar e o hidrogênio tem a tendência de se reduzir, é esse fenômeno que vai acontecer. Só que quando se constrói aquelas tabelas de potencial de redução, eu acho que até não vou fazer agora porque vai demorar muito tempo no vídeo, mas depois eu vou ali no Harris ali e acho. A tabela está lá nos apêndices, só para mostrar a tabela para vocês. As tabelas são todas escritas na forma do elemento químico se reduzindo. Sempre elas estão escritas na forma de redução. E no final tem um valor de potencial padrão. Isso quer dizer que aquele fenômeno foi feito com o eletrodo de mercúrio. Só que cada vez que a gente olha aquele valor de potencial de redução, aquele valor ele vai ter um sinal. Ou ele está positivo ou ele está negativo. Lembra disso que a gente estudou lá em quali? Então, quando o sinal está positivo, é porque ele quer mesmo se reduzir. Ou seja, a gente escreveu ele se reduzindo e a gente vê que ele quer se reduzir. Perante ao hidrogênio, é claro, né? E se está escrito lá o potencial de redução de um átomo e o sinal está negativo, é porque perante ao hidrogênio ele não quer se reduzir. Na real, ele quer se oxidar, tá? Então, esse detalhezinho aí que a gente tem que saber. Então, é por isso que é muito importante a gente não se atrapalhar com esses potenciais aqui, ó. Então, no caso aqui, ó, o potencial do ferro 3 virar ferro 2, o potencial padrão disso acontecer é esse daqui, ó, 0,767, com sinal positivo, tá? No próximo vídeo eu vou iniciar lá pelo Harris, tá? Vou fazer isso, até para mostrar isso aí. E aqui, seguindo adiante, então, eu vou só explicar o resto aqui, depois eu vou lá para o Harris, achar isso aí, a tabelinha. E aqui a gente tem o potencial do titulante, que é o sério 4+, ele reage na titulação formando sério 3+. O potencial padrão disso acontecer é 1,7, tá? Bom, depois, outra informação importante aqui para a gente fazer os cálculos é a concentração do titulante, que está na bureta. Aqui embaixo a concentração do analito, que está no becker lá embaixo. Aqui o volume da amostra, né? O volume da amostra, que é o volume do ferro 2+, né? O volume da amostra, 100 ml. E aqui entra o nosso primeiro cálculo. Então aqui, nessa célula aqui, a gente já começa a fazer cálculo, né? Que é o cálculo do... Acho que eu vou só mostrar esse cálculo aqui, porque a gente já tem um minutinho nesse vídeo. Eu vou só mostrar esse cálculo aqui, mas depois eu vou parar o vídeo. E vou lá para o Harris. Esse cálculo aqui eu vou mostrar já agora, porque é bem barbada. Foi aquele cálculo que a gente fez aqui no início, né? Então ele é igual a todas as volumetrias que já passaram.
né? Mas qual que é a novidade que tem nesse cálculo aqui, ó? Aqui ele tem uma novidadezinha. Eu vou clicar na célula e olhem lá, ó. Esse cálculo aqui, olhando só para o que está no PowerPoint, ele foi nada mais do que pegar a concentração do analito e multiplicar pela amostra. Ou seja, pegar esse valor em azul aqui, que é o A17, tá? E multiplicar por esse roxinho aqui, ó, que é o A20. É o A17 vezes o A20. Só que vocês estão vendo que o A17 está sendo multiplicado por esse J15 aqui. O que é o J15? J15 está nessa célula aqui, ó, que eu escrevi 1, que é a estequiometria 1. E essa célula fala da estequiometria do ferro. Quantos mol de ferro reagem com quantos mol do sério? E no caso aqui eu escrevi 1. Esse número de mol de ferro a gente multiplica invertido a concentração do titulante. Lembram que essa multiplicação é invertida? Então esse número de mol de ferro ele está multiplicando a concentração do analito. E por isso que está esse J15 aqui, tá? E vejam que essa continha aqui, que era só, se não tivesse esse esquema aqui, era só fazer o A17 vezes o A20 e depois dividir pela concentração do titulante, que no caso aqui é o A14 aqui, ó. O A14 está aqui, o verdinho, ó. Era só dividir por A14. Vejam que o A14 está sendo multiplicado por L15. O que é L15? L15 é a concentração... Ah, aquela hora eu expliquei errado, né? O J estava aqui. Falei J15 e estava mostrando aqui, né? J15 está aqui, ó. A quantidade do número de mol do titulante, né? Que mostra invertido o analito, certo? Falei certo, acho que eu só mostrei errado, né? Tá, vou repetir a explicação então aqui. Ó, aqui essa parte da conta aqui era só isso, concentração do analito vezes o volume da amostra, o que nada mais é do que o azulzinho A17 vezes o A20. Só que o A17 está sendo multiplicado pelo J15. J15 está aqui, ó. Agora eu vou explicar certo. Ó. J15 é o número de mol de titulante que multiplica invertido a concentração do analito. Então isso aqui, opa, deixa eu clicar lá em cima. Isso já está previsto aqui na equação. Ó. O J15 já está sempre multiplicando, já invertido ali, né, multiplicando a concentração do analito. E aqui do lado a gente escreve, do lado, o número de mol de analito que reage. Porque daqui nessa equação aqui, esse número de mol de analito multiplica invertido a concentração do titulante, que é o A14, que é a hora que essa conta aqui dividiu tudo por 0,1, entenderam? Então aqui na conta, eu meio que não dei bola para as estequiometrias, por causa que elas eram 1 para 1, né? Eu não precisei fazer multiplicações invertidas aqui no PowerPoint. Mas lá aqui no meu Excel, então eu vou apagar, se é PowerPoint aqui, vou apagar. Aqui no meu Excel eu já previ isso. Então se vocês olharem nessa equação de equilíbrio, de ponto de equivalência, eu já fiz ela um pouquinho melhorada do que as que eu já vinha fazendo até então, aqui na disciplina, tá? Então agora vocês já estão craque já em Excel, já está bem tranquilo entender isso aí, barbadinho, né? Então agora eu vou parar esse vídeo e a gente segue no próximo, eu vou começar lá pelo Harris, vou catar lá como é que eu vou chamar os apêndices lá onde tem os potenciais de redução padrão dos elementos. Então eu vou fechar aqui o vídeo.